E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control e na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso programa do Word. Bom, na primeira aula do Word eu falei um pouquinho sobre a parte de visualização dele, algumas ferramentas e algumas dicas dele, né? Hoje nós vamos continuar, né, ainda nesta questão, olhando um pouquinho mais sobre a visualização de alguns itens disponíveis na versão 2016, que vai otimizar bastante o trabalho do dia a dia de vocês, assim como algumas informações básicas também. Bom, então vou abrir aqui o meu Word 2016, vamos abrir um documento novo, clicando nesta opção. E uma coisa que eu não falei na primeira aula foi sobre o Ribbon, né, que é essa parte superior aqui do Word, que por padrão, quando você abre o programa pela primeira vez, ele vem mostrando essas barrinhas de ferramentas que estão aqui em cima, as guias e a faixa de opções. Lembrando que de acordo com o tamanho da sua tela, às vezes essa parte ela ocupa uma grande parte do seu monitor. Então tem como a gente retirar isso daqui, né? E depois fazer com que ela volte através de uma tecla de atalho ou pelas opções de botões que nós temos na parte superior. Mas inicialmente vocês vão ver que aqui nós temos alguns botõezinhos nessa barrinha que vão facilitar o uso do Word. O primeiro botãozinho que vocês estão visualizando aqui no canto esquerdo é o botãozinho de salvar, e é claro que ele também tem uma tecla de atalho que é o Ctrl B, se você usar na sua versão em português. O B que aí na sua tradução significa backup, né? Então fazer um backup do seu documento, a tecla de atalho é Ctrl B. Já se você usa a versão em inglês, você vai apertar Ctrl S, que vem do Save, ok? Bom, então esse é um primeiro botãozinho. Aqui nós temos o famoso desfazer, que é o Ctrl Z. Aqui eu tenho o Ctrl R, que é o repetir. E aqui eu tenho essa opção de novo documento, que seria a tecla Ctrl O. Caso você queira adicionar novas funcionalidades aqui na parte superior, basta clicar neste botãozinho e aqui você tem algumas opções bem legais para facilitar e otimizar o dia a dia. Então vamos supor, é bastante simples, eu vou clicar aqui na opção de e-mail, ele já acrescentou. Lembrando que se eu clicar nele, ele vai abrir o gerenciador de e-mails da sua máquina. No meu caso, iria abrir o Outlook. Vamos colocar uma outra opção, por exemplo, aqui como ortografia e gramática, e assim sucessivamente. Caso você queira retirar, você clica e desmarca a opção. Tá? Então, quanto mais opções você deixar, mais interessante vai ficar. Tem uma opção aqui que eu acho legal, depois a gente vai marcar. Deixa eu ver aqui se eu acho ela. Ah, sim, lembrei. Ela não está aqui, né? Nós temos aqui a opção salvar, mas eu tenho como colocar também a opção salvar como, né? Então nós vamos clicar aqui em mais comandos. Na hora que abrir, ele já abre aqui na paleta certinha e nós vamos procurar aqui nessa lista a opção. Aliás, todas essas podem ser inseridas naquele canto superior esquerdo, certo? Então aqui eu encontrei salvar como, vou colocar adicionar e vou colocar OK. Prontinho. Esse botãozinho agora é do salvar como. Para quem não sabe a diferença, né, do salvar e salvar como, é bem simples. Se você acaba de abrir um documento e precisa salvá-lo pela primeira vez, não importa qual das duas opções você vai clicar. Por exemplo, esse documento eu ainda não salvei. Então é óbvio que se eu clicar no botão salvar, automaticamente ele vai me jogar para essa tela para eu escolher um local para o salvamento dele. Eu clicando aqui na setinha para voltar, se eu clicar em salvar como, abrirá esta janela, que praticamente é a mesma coisa que a anterior. Aqui também ele vai me permitir eu escolher um local, colocar o nome do arquivo e depois salvar. A diferença entre salvar e salvar como será a partir da segunda vez que você salva o mesmo documento. Então, se você já salvou o documento e ficar apertando Ctrl B ou clicar aqui no disquete, você vai estar apenas atualizando o documento já existente. E clicando no salvar como, ele vai permitir que você faça uma cópia do seu documento, trocando o nome e também com a opção de trocar o local do salvamento do arquivo. Ok? Então é necessário que isso fique bem claro aos iniciantes em informática, que muitos eu sei que fazem confusão com esta opção de salvar e salvar como. Caso você queira então minimizar nesta faixa de opções e as guias, basta que você pressione no seu teclado as teclas Ctrl F1. Olha lá, ele deu uma recolhida na faixa de opções, mantendo somente as guias. Apertando novamente Ctrl F1,
ele volta a mostrar. Se você quiser fazer isso pelo mouse, basta você vir aqui no lado direito, na parte superior, você tem essas três opções. A primeira, ocultar a faixa de opções automaticamente, eu vou clicar e tudo vai desaparecer. Se você encostar o mouse, vai aparecer aquela barra azul, basta eu dar um clique e ela retorna. Eu tirando o mouse, clicando fora, ela esconde novamente. Uma outra técnica de você acessar é apertando a tecla Alt. A tecla Alt ela já aparece e automaticamente ele já mostra cada letra de cada guia. Então vamos supor que eu queira acessar a guia revisão. Então eu aperto a letra V e ele me faz aí a navegação até essa guia. E depois disso eu posso ainda apertar alguma tecla que esteja correspondente a algum botão desta faixa de opções, ok? Eu apertando a tecla Alt, ele esconde novamente. Vamos fazer mais um teste. Apertei então a tecla Alt, vou apertar agora a tecla K, me jogou para a guia exibir e eu quero agora desmarcar a opção da régua. Eu aperto a letra R e ela desaparece, certo? Vamos colocar novamente, então Alt, agora a letra K e depois a letra R volta a exibir a régua, ok? Vou apertar aqui outra vez a tecla Alt, vou vir aqui no botãozinho e vou clicar em mostrar guias e comandos, ó. E aí tudo volta ao normal. Então isso aqui é uma opção bastante interessante do pacote Office 2016, todos eles são assim, tanto o Word quanto o Excel, quanto o PowerPoint, o Axis e etc. Tá? Ficou muito mais intuitivo e muito mais prático. Uma outra novidade também é esta opçãozinha aqui, o que você deseja fazer. Para que aconteça algo nesse sentido, vamos primeiramente aqui digitar um texto. Então eu vou colocar aqui, aprendendo Word 2016. E embaixo eu vou gerar um texto automático, no qual eu já ensinei na primeira aula. Caso você não tenha visto, volte aí na primeira aula e assista, ok? Bom, então eu tenho aqui já um título e eu tenho aqui um texto já sem formatação. Então vamos supor, caso você queira usar esta opção aqui em cima, você pode clicar aqui, ou para acessar este campo, né, antes de clicar lá, você pode apertar as teclas Alt G e ele te joga lá para aquele campo. Mas para que você utilize, é necessário antes você fazer algum tipo de seleção. Então eu vou selecionar aqui o meu título, Aprendendo Word 2016, vou pressionar Alt G, ele já me joga lá para lá. E aqui eu posso escrever ou ele vai me dar algumas sugestões recomendadas para o que eu possa fazer com aquele título. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui que eu quero esse título em itálico. Olha, ele já me mostra o itálico, eu clico aqui e ele já colocou, né? Clicando novamente, eu quero em negrito, ó. Já tenho ele aqui, eu vou clicar. Então é bastante interessante, tudo aquilo que você quiser fazer com o seu texto, você primeiro seleciona o seu texto, depois vai lá em cima ou Alt G e digita que ele vai sugerir para você algumas opções possíveis que podem ser colocadas naquele seu texto. Bom, e falando um pouquinho aí sobre seleção, muitas pessoas estão habituadas a fazer seleção arrastando o mouse. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra poderosa. Se eu quiser arrastar, ok, tudo bem, eu estou aqui selecionando a palavra. Existe um método mais prático que é você colocar o mouse sobre a palavra e dar um duplo clique. Olha lá, ele automaticamente pegou a palavra inteira. Vou fazer aqui o teste em outra, vou em outra, todas elas aqui, ó, estou dando um duplo clique e mais rapidamente ele vai fazer a seleção daquela palavra. Caso você queira selecionar o parágrafo inteiro, basta você também posicionar o mouse em qualquer palavra do seu parágrafo e dar um triplo clique. Ó, 1, 2, 3 e ele selecionou todo o seu parágrafo. Isso é muito bom, muito útil. Caso você tenha um parágrafo muito extenso, você não precisa ficar perdendo tempo, como por exemplo fazendo isso. Ó, clicar, segurar e vir arrastando, aí a folha vai ter que ficar descendo, aí de repente você passa, solta e vai ter que começar tudo novamente. Então, por mais que o parágrafo seja bastante grande, basta um triplo clique e ele será todinho selecionado, ok? Caso você queira agora selecionar uma linha inteira, né, ao invés também de você fazer isso aqui que eu estou fazendo, não há necessidade, você vem fora da margem, quando o seu mouse assume esta opção, né, como o mouse aqui como setinha, você dá apenas um clique e pronto. Ó, vou dar um clique aqui por fora e ele pega a sua linha inteira. Ó. Tá? Também posso segurar e arrastar para ele pegar aqui por fora, ó, de maneira totalitária. E posso dar um clique aqui dentro para tirar a seleção.
certo? Então com o mouse você tem essas possibilidades. Agora vamos ver se eu quiser selecionar uma palavra com o meu teclado, né? Então eu clico em qualquer lugar ou navego pelas setinhas, já que eu não quero pegar no teclado, aliás no mouse. Vou aqui até antes da palavra-chave, seguro o Shift e vou pressionando a setinha para a direita no teclado. Ó. Aqui ele está pegando caractere por caractere. Se eu colocar o Shift, seta para a esquerda, ele vem retirando. Shift, seta para baixo, ele vai pegar a linha que está abaixo. E Shift, seta para cima, ele vai pegar o que está acima da sua seleção. Uma outra opção seria você selecionar palavra por palavra e não caractere por caractere. Para fazer isso, você segura o Ctrl, Shift e seta para a direita. Ó. Olha que legal. Certo? Ctrl, Shift e seta para a esquerda, ele volta. Ctrl, Shift e seta para cima, ele pega o restante acima e para baixo o restante abaixo. Então são formas bastante práticas aí de você fazer a seleção. E caso queira selecionar todo o seu texto de todas as páginas, basta você pressionar as teclas Ctrl T. E aí todo o seu texto estará também selecionado. Bom, uma outra coisa que vocês também vão perceber, que às vezes pode acabar atrapalhando, isso aqui não funciona só no Word, mas também no Axis, também também no Excel, que é a mini barra de ferramentas, que é o seguinte, perceba que quando eu acabo de selecionar uma palavra, solto o mouse e automaticamente ele me aparece essa mini barras, que é uma barrinha com algumas formatações rápidas que eu posso fazer com o meu texto. Então quero colocar aqui um negrito, um itálico e trocar a cor do meu texto. De maneira rápida você faz isso. Né? Vou fazer mais um teste aqui. Ó. Vou selecionar essa palavra, vou clicar novamente no negrito, no itálico e vou trocar para outra cor aqui. Ó. E prontinho. Caso você não queira esta formatação, esta mini barras, né, que aparece a todo momento, podemos retirar, assim como podemos fazer outras configurações visuais para o Word e suas funcionalidades. Para isso, você vai clicar aqui em cima no menu Arquivo, vai vir aqui embaixo em Opções, e notem que ele já cai aqui na primeira paleta do lado esquerdo, que é a guia geral, e aqui você já tem a primeira opção, que é mostrar mini barra de ferramentas após seleção. Caso eu não queira isso, eu vou desmarcar esta opção, apesar de eu achar bastante útil. E já aproveitando, eu também posso mudar o tema do Office, que o padrão do 2016 vem no tema colorido. Mas caso você queira trocar a cor, você pode colocar aqui em cinza escuro e dar um OK. Olha lá, é bem interessante também ficar nesta aparência. Eu tenho também a opção que é um pouco mais clara, então vou clicar aqui em Opções. Vou voltar aqui em cinza escuro e colocar o branco. Vou dar OK. Ele fica um pouco mais claro, mais enxuto, né? Mas isso vai muito de cada um, como você preferir. Eu ainda acho legal usar ou a opção escura ou a opção colorida. Tá? Eu vou deixar aqui a minha por enquanto no colorido, que é o padrão, e eu acho bastante legal. Mas percebam que aqui eu tenho muitas opções que eu posso marcar e desmarcar. Eu vou voltar aqui a marcar a mini barra, que eu acho que ela acaba ajudando, entre outras coisas. Uma opção bastante legal também no Office, se você clicar aqui do lado esquerdo na opção salvar, ele automaticamente tem um autossalvamento. Verifiquem aqui, ó, salvar informações de auto-recuperação a cada 2 minutos. 2 minutos porque eu coloquei. Você pode digitar um número inteiro de 1 a 120 minutos. Por padrão, ele vem com 10 minutos. Tá? Eu é que diminuí para 2. Caso você esteja usando o seu documento e o seu computador desliga, ele faz uma auto-recuperação do documento a cada minuto pré-estabelecido aqui dentro. E quando você reabrir o seu documento do Word, né, o programa do Word, ele vai abrir uma paleta do lado esquerdo, um painel, e informando que aquele documento está salvo. Basta você clicar nele que ele recupera o documento. Ok? Bom, eu vou dar aqui um OK. Está aí também visto mais uma opção bem legal do Word. E para a gente poder finalizar a aula de hoje, vamos finalizar aqui olhando a guia Exibir, né, a maneira como você quer exibir o seu documento aqui abaixo. Bom, perceba que eu estou aqui já no modo Layout de impressão. Eu teria aqui o modo de leitura, que eu falei na primeira aula, que você pode encontrar aqui também na parte inferior, né, mas eu não cheguei a clicar, então vamos clicar agora, modo de leitura, que é esse modo, né, que ele vai trazer para você um documento para você apenas fazer leitura e não fazer nenhum tipo de edição. E para você voltar ao normal, você vai clicar aqui em modo de exibição e vai colocar novamente
ou né, em uma dessas opções que estão disponíveis aqui, ó, certo? Então eu vou colocar aqui em editar documento, por exemplo, e ele vai voltar para esta tela. Algumas outras exibições que eu tenho aqui, por exemplo, opa, escapou, o que eu posso marcar e desmarcar, a régua, como eu disse, é sempre legal que a gente deixe marcada essa opção, linhas de grade, que ele vai quadricular tudo aqui, ó, para você fazer uma organização, isso a gente pode ver mais para frente. Eu tenho aqui um painel de navegação, que ele mostra aí títulos, páginas e resultados. Eu tenho o zoom. Ao clicar, você pode colocar aqui, por exemplo, a visualização em 200% e dar um OK. Vai aumentar. Mas lembrando que eu tenho a opção aqui embaixo, aquela barrinha deslizante, ou eu poderia usar o Ctrl e a rodinha do mouse, que eu também já falei na primeira aula. Para voltar ao normal em 100%, clicamos nesta opção, certo? Aqui eu tenho a opção de visualizar uma página, aqui eu tenho a opção de visualizar várias páginas. Se eu tivesse mais páginas, elas estariam dispostas aqui para mim. Eu também posso verificar na largura total aqui, ó, para que ele adeque à largura do meu documento, ok? Aqui eu tenho uma nova janela, organizar tudo, dividir, né, algumas outras opçõezinhas que eu posso usar de acordo com a evolução do nosso curso, ok? Uma vez que você está com o mouse parado aqui em cima e girar a bolinha do mouse, também você pode trocar de guias, ó, certo? Basta você posicionar o mouse aqui dentro da sua faixa de opções e rodar a bolinha do mouse para trocar de guia de maneira bem rápida e prática, ok? Então voltando aqui para a página inicial. Então eu vou salvar esse primeiro documento, clicando aqui no botãozinho de salvar. Você terá algumas possibilidades, você pode salvar no OneDrive pessoal. Caso você tenha uma conta da Microsoft, você pode criar aqui, salvar em nuvens, e isso te dará acesso em qualquer computador que você esteja. Você pode sincronizar seus documentos, outras pessoas podem acessar o seu documento ao mesmo tempo, né, em tempo real, estando conectado na internet. Isso mais para frente eu posso mostrar também. Aqui eu posso salvar no meu PC, que ele já me sugere algumas pastas, ou ainda posso clicar em procurar para que ele abra a janelinha do meu computador e eu procurar algum local de salvamento. O computador é algo bastante inteligente, então ele já vai direcionar o seu documento do Word para a pasta documentos. Nada te impede de criar em qualquer outro lugar, mas fujam de salvar os seus documentos, seus arquivos na sua área de trabalho. Né? Com isso você estará carregando demais a sua área de trabalho e isso aí vai acabar dando um atraso na inicialização do sistema operacional. Então, informática, computador é sinônimo de organização. Então, estando aqui, eu vou criar uma nova pasta. Nessa nova pasta eu vou colocar aulas de Word e eu vou apertar a tecla Enter e mais uma vez a tecla Enter. Estou dentro da minha pasta aulas de Word e vou colocar aqui como aula 02, ok? E vou salvar o meu documento. Prontinho. Fechando aqui, eu posso então acessar lá minha pasta, vindo aqui no meu nome, vou lá na pasta documentos e aqui eu tenho a minha pastinha chamada aulas de Word, ó, e o meu primeiro documento, aula 2. Ok? Então, tenham o hábito de vocês se organizarem os seus documentos através das pastas do sistema operacional. Então espero que vocês tenham gostado dessa segunda videoaula. Na aula que vem nós vamos avançar um pouquinho mais e eu pretendo aí passar bastante coisa do Word, que é um programa bastante rico. Ele tem muito assunto, assim como o Excel, que eu já passei mais de 30 aulas e não vou parar por aqui. Ok? Quero agradecer muito aí as pessoas que estão assistindo o meu canal, estão fazendo elogios, estão até divulgando o meu canal. Agradeço muito mesmo de coração. Quanto mais vocês compartilharem, me ajudarem, mais conteúdo com certeza eu vou passar para vocês. Estou aí em dívida com algumas pessoas que estão me pedindo alguns tipos de aulas, mas como a vida é aquela coisa corrida, eu estou fazendo de acordo com o meu tempo, mas pode ter certeza que eu vou atender aos poucos todas as pessoas que estão me solicitando algumas áreas aí específicas, ok? Então não esqueçam de curtir, favoritar e também de compartilhar o canal. Ficamos aí, até a próxima, fica aí o forte abraço do Dr. Control. Valeu!